A história começa com uma mulher simples, trabalhadora, acostumada com as dificuldades da vida. Ela vivia em uma pequena cidade do interior, onde a fé católica era parte da identidade de todos. Porém, ao contrário de muitos vizinhos que cultivavam sua devoção com fervor, ela nutria certo distanciamento. Respeitava as tradições, mas não era do tipo que frequentava missas ou rezava diariamente. Para ela, a religião era algo bonito, mas que pertencia mais ao coração dos outros do que ao seu. Entre as poucas coisas herdadas da família, havia uma réplica de Nossa Senhora Aparecida. Não era uma peça comum, feita em madeira escura, com detalhes em dourado e um manto azul bordado à mão. Aquela imagem havia pertencido à avó, depois à mãe, e por fim, estava guardada em sua casa. Por anos, permaneceu sobre um móvel, mais como decoração do que como símbolo de devoção. Com o tempo, a mulher começou a enfrentar problemas financeiros. As contas acumulavam, o trabalho já não rendia como antes. No desespero, ela passou a considerar a possibilidade de vender alguns pertences. Foi nesse momento que seus olhos se voltaram para a imagem. Apesar de carregar lembranças familiares, para ela não tinha valor espiritual. É só uma réplica. Alguém pode se interessar, e eu resolvo minhas dívidas, pensou. Sem muito refletir, tomou a decisão. Limpou cuidadosamente a peça, embrulhou em um pano e anunciou a venda em uma feira local. Alguns a aconselharam a não fazer isso, dizendo que não se tratava de um simples objeto, mas de um símbolo de fé que deveria ser preservado. Ela, no entanto, riu e disse que não acreditava em superstições. Naquele dia, levou a imagem consigo até o espaço onde as pessoas expunham mercadorias, móveis usados, utensílios domésticos, roupas antigas. Colocou a réplica de Nossa Senhora Aparecida sobre a mesa improvisada e aguardou que alguém se interessasse. Foi então que algo começou a acontecer. Algo que mudaria não apenas sua visão sobre aquela imagem, mas também a forma como toda a comunidade ao redor enxergava o que estava diante deles. O inesperado não se revelou de imediato, mas no simples fato de que, assim que a imagem foi colocada à mostra, as pessoas que passavam paravam. Algumas ficavam em silêncio, outras faziam o sinal da cruz sem sequer perceber. Uma senhora idosa chegou a se ajoelhar diante da peça, acreditando que era uma bênção poder estar perto dela. A mulher que a vendia começou a se incomodar. É só uma réplica. Não há motivo para isso, repetia consigo mesma. Mas era como se algo invisível e poderoso emanasse daquela pequena escultura. Naquele instante, sem que ela percebesse, o ambiente da feira estava prestes a mudar para sempre. O que parecia apenas uma transação comercial se tornaria um testemunho coletivo, capaz de marcar a memória de todos que ali estavam. Amanhã na feira do interior começava como qualquer outra. Barracas cheias de frutas frescas, vozes de vendedores chamando clientes, crianças correndo entre os corredores e o aroma de café coado misturado com o de pão caseiro assando em fogareiros improvisados. Era um ambiente simples, mas vivo, carregado da energia de gente que batalhava todos os dias pela sobrevivência. Entre esse cenário comum, estava a mulher, determinada a vender a réplica de Nossa Senhora Aparecida para levantar algum dinheiro. Ela ajeitou sua mesa improvisada com um pano branco, sobre o qual repousava a imagem embrulhada. Quando retirou o tecido e a colocou à vista, o brilho discreto da pintura dourada chamou a atenção imediata de quem passava. A réplica, embora não fosse de luxo, parecia irradiar uma presença imponente, quase como se fosse a própria original. Os olhos da imagem, pintados com traços simples, pareciam vivos, e o manto azul refletia a claridade do sol da manhã de um jeito estranho, como se tivesse um brilho próprio. A mulher, no entanto, se mantinha prática. Quem quiser comprar, que compre. Não vou ficar romantizando isso. Mas logo percebeu que as pessoas não a viam como um objeto qualquer. Uma senhora de cabelos brancos foi a primeira a parar. Fez o sinal da cruz, tocou o peito e murmurou: "Ela está tão bonita. Parece até que está olhando para mim." A vendedora riu, tentando quebrar o clima. "É só uma imagem, minha senhora. Uma réplica antiga, nada além disso." Mas a idosa não respondeu. Ficou ali, ajoelhada ao lado da mesa, com os olhos marejados, rezando baixinho. Logo,
Outras pessoas começaram a se aproximar. Um casal com uma criança pequena parou em frente à imagem. A menina, com seus 7 anos, tocou no manto de madeira e disse: "Mamãe, ela está brilhando." A mãe sorriu, sem saber como reagir, mas o pai encarou fixamente, intrigado. Aos poucos, formou-se uma pequena roda em torno da mesa. A mulher, que antes estava animada com a ideia de negociar, começou a se sentir desconfortável. "Gente, alguém quer levar? Eu estou vendendo. É uma peça bonita." "Sim, mas é só isso," insistiu. O murmúrio aumentou. Alguns diziam que não era certo vender a imagem. Outros pediam que a mulher a levasse de volta para casa, pois não se tratava de um objeto comum. A cada palavra, a pressão parecia crescer, mas ela permanecia firme, determinada a fazer o negócio. Até que algo aconteceu. O sol, que brilhava forte naquela manhã, foi coberto por uma nuvem passageira. Um feixe de luz atravessou o céu e se projetou diretamente sobre a mesa, iluminando apenas a imagem. Nenhum outro ponto da feira recebeu aquele raio, que parecia isolado e firme, como se tivesse sido direcionado com precisão. O dourado da coroa brilhou de maneira intensa, e o manto azul ganhou tons ainda mais vivos. Um silêncio imediato tomou conta da feira. O burburinho cessou. As pessoas se entreolhavam, algumas levando as mãos à boca em espanto, outras chorando sem saber por quê. O casal que estava com a filha a abraçou com força, e a menina sussurrou: "Eu disse, mamãe, ela está viva." A mulher que tentava vender a réplica sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Suas mãos tremeram ao tentar cobrir a peça com o pano, mas algo estranho aconteceu. Por mais que tentasse, não conseguia. Era como se uma força invisível a impedisse de ocultar a imagem. O pano simplesmente escorregava, caindo no chão todas as vezes. O silêncio durou alguns segundos, até que um grupo de fiéis, espontaneamente, começou a rezar a Ave Maria. As vozes se uniram, crescendo em intensidade, preenchendo o espaço da feira como um cântico que surgira do nada. Pessoas que passavam sem saber o que ocorria se aproximavam, atraídas pela força daquele momento. Em pouco tempo, dezenas estavam de joelhos, olhando para a réplica com devoção e lágrimas. A vendedora, no centro de tudo, não sabia se sentia medo, vergonha ou assombro. Ela queria gritar que aquilo era apenas uma coincidência, mas sua voz não saía. O nó em sua garganta a impedia de falar. No fundo de sua alma, uma sensação que não conhecia a dominava, algo entre arrependimento e reverência. Pela primeira vez, olhou para a réplica, não como um objeto, mas como uma presença. A cena ganhou tal intensidade que até os feirantes próximos pararam suas vendas. As frutas deixaram de ser oferecidas, os pregões silenciaram, e a feira inteira parecia ter sido tomada por uma única atmosfera, um misto de mistério e devoção. Muitos acreditaram que não estavam diante de uma simples réplica, mas sim de um sinal direto da padroeira. Foi nesse momento que a mulher começou a perceber que algo muito maior estava acontecendo, algo que ela jamais teria planejado ou imaginado. A tentativa de venda se transformava em um testemunho coletivo, capaz de mudar para sempre a forma como aquela comunidade via a fé. O silêncio pesado que havia tomado a feira foi interrompido por um momento que ninguém jamais esqueceria. O feixe de luz que iluminava a réplica de Nossa Senhora Aparecida se intensificou de tal forma que parecia quase palpável, como se tivesse densidade, preenchendo o ar ao redor da mesa. A imagem, envolta por aquele clarão, não apenas refletia o brilho, parecia emitir uma luminosidade própria. Os traços do rosto pintado, até então comuns, assumiram uma suavidade misteriosa, como se estivessem vivos. A idosa que havia sido a primeira a se ajoelhar levantou os olhos marejado e exclamou com a voz embargada: "Ela está aqui. É a mãe de todos nós." Essas palavras foram como uma fagulha em palha seca. Em questão de segundos, dezenas de pessoas caíram de joelhos. O chão de terra da feira se tornou um altar improvisado. O murmúrio de reza se espalhou como um vento forte, e logo centenas de vozes estavam unidas em orações espontâneas. Ave Maria, cheia de graça, ecoava de todos os lados, como se cada boca fosse movida por um impulso irresistível.
A mulher que tentava vender a réplica sentiu suas pernas fraquejarem. Nunca havia presenciado algo assim. Ela queria resistir. Queria se convencer de que era apenas um efeito do sol. Mas o peso espiritual daquele instante era esmagador. Sentia o coração acelerar, o corpo tremer e uma sensação inexplicável de pequenez diante daquela força invisível. Foi então que algo ainda mais surpreendente aconteceu. Enquanto todos rezavam, uma criança, a mesma que havia dito que a imagem estava viva, começou a cantar um cântico simples, mas carregado de pureza. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Sem que ninguém combinasse, a multidão a acompanhou. O canto cresceu em uníssono, preenchendo a feira inteira. A melodia, entoada por vozes de todas as idades, soava como um coral celestial. E a cada estrofe, o brilho ao redor da réplica parecia pulsar, como se respondesse às orações dos fiéis. Um homem, que até então permanecia distante, aproximou-se da mesa. Era conhecido por todos como alguém cético, que vivia zombando das coisas da fé. Ele parou diante da imagem, cruzou os braços e tentou manter a postura firme. Mas ao olhar nos olhos pintados da réplica, sentiu um impacto que não conseguia explicar. Seu semblante endurecido se desfez, e lágrimas discretas escorreram por seu rosto. Incapaz de resistir, ajoelhou-se diante da imagem, chamando ainda mais a atenção da multidão. A mulher, dona da réplica, estava em choque. Nunca em sua vida havia visto tanta gente reagindo de forma unânime diante de algo que ela julgava ser apenas madeira pintada. Seu olhar vacilava entre a imagem e as pessoas ao redor. Foi quando percebeu que não se tratava mais dela ou de sua tentativa de venda. Aquilo havia se transformado em um evento coletivo, um verdadeiro sinal para todos que estavam presentes. No auge do canto, um vento suave percorreu a feira, levantando levemente os panos das barracas e refrescando o calor da manhã. Muitos juraram que aquele vento tinha um perfume adocicado, semelhante ao de rosas frescas. Para os fiéis, era a confirmação de que Nossa Senhora estava, de fato, ali entre eles. Alguns caíram em prantos, outros ergueram as mãos para o céu, e todos, sem exceção, estavam tomados por uma mistura de reverência e espanto. O chão parecia pequeno para tamanha devoção, e até os comerciantes, antes focados em seus negócios, agora estavam ajoelhados diante da réplica. A cena era tão poderosa que quem a presenciava sabia que jamais esqueceria. Ali, no coração de uma feira simples, onde a vida cotidiana se misturava ao suor do trabalho, algo extraordinário havia acontecido. Um simples objeto se tornará um ponto de encontro entre o céu e a terra. A mulher, no centro de tudo, finalmente se ajoelhou também. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, murmurou: Perdoa-me, mãe, eu não sabia o que estava fazendo. E foi nesse momento que a multidão, em uníssono, caiu ainda mais profundamente em oração, como se as palavras daquela mulher fossem o último fio que faltava para selar a experiência. A cena, testemunhada por tantos, transformou a feira em um santuário improvisado, marcado por uma presença que ninguém ousaria negar. O impacto daquele momento extraordinário não se dissipou com facilidade. Quando a luminosidade ao redor da réplica de Nossa Senhora Aparecida começou a suavizar, ainda restava no ar um silêncio profundo, como se o tempo tivesse se tornado lento e denso. Muitos permaneciam de joelhos, incapazes de se levantar, outros tremiam, e alguns ainda choravam, tentando entender o que tinham acabado de presenciar. A mulher, dona da réplica, estava atônita. Até poucas horas antes, ela via aquele objeto apenas como uma peça que poderia render algum dinheiro extra. Agora, diante da experiência avassaladora, sentia-se esmagada por um peso de arrependimento, ao mesmo tempo, acolhida por uma presença de misericórdia que não sabia explicar. A sua tentativa de vender o que era sagrado havia se transformado em uma lição que mudaria sua vida. Ela não precisou de sermões ou acusações. O que acontecerá falava mais alto do que qualquer palavra. As pessoas, por sua vez, não voltaram às suas rotinas como se nada tivesse acontecido. Um clima de devoção espontânea tomou conta da feira. Alguns se organizaram em pequenos grupos de oração, outros começaram a cantar cânticos marianos, e muitos simplesmente ficaram ali,
parados, contemplando a réplica como se estivessem diante de algo vivo. O comércio, que antes fervilhava de vozes, negociações e barulho, estava quase paralisado. Era como se todos tivessem entendido, de repente, que havia coisas mais importantes do que comprar e vender. Os comerciantes vizinhos, que no início olhavam com curiosidade, passaram a colocar flores improvisadas ao redor da mesa onde a imagem permanecia. Um deles retirou uma toalha branca de sua barraca e a estendeu sob a réplica, transformando aquele espaço em um altar improvisado. Outro trouxe velas que usava em sua banca e as acendeu diante da imagem, criando um ambiente ainda mais reverente. Muitos dos presentes relataram experiências pessoais durante aqueles instantes. Uma mãe contou que, enquanto rezava, sentiu uma voz suave no coração dizendo que sua filha enferma seria curada. Um homem, que havia chegado carregado de dívidas e problemas familiares, declarou que naquele momento uma paz inexplicável tomou conta dele, como se tivesse recebido a certeza de que não estava sozinho. Até mesmo os céticos que presenciaram a cena admitiram que havia algo diferente no ar, algo impossível de negar. A mulher que havia tentado vender a réplica foi a mais transformada de todas. Ao perceber que não poderia mais tratá-la como uma mercadoria, decidiu entregá-la aos cuidados da comunidade local. Com lágrimas, disse em voz alta para todos ouvirem: "Essa imagem não me pertence. Pertence a todos nós." A multidão reagiu com emoção. O gesto de entregar aquilo que antes era visto como fonte de lucro tornou-se símbolo de rendição e de fé. Muitos se aproximaram para tocar a réplica com reverência, e alguns a beijaram, como quem reconhece uma presença que vai além da madeira e da tinta. A cena repercutiu de imediato. Pessoas que passavam pelas ruas próximas ouviram os cânticos e se aproximaram, aumentando ainda mais a multidão. Logo a notícia se espalhou pela cidade. Algo aconteceu na feira. Em poucas horas, centenas de pessoas se juntaram, transformando aquele espaço simples em um verdadeiro santuário improvisado. E com isso vieram também os primeiros sinais de mudança coletiva. Os comerciantes que brigavam por espaço e clientes começaram a se ajudar mutuamente. Um deles, conhecido por seu temperamento explosivo, foi visto oferecendo água a uma senhora cansada. Outro, que geralmente escondia mercadorias para inflacionar os preços, distribuiu frutas gratuitamente às crianças que estavam ajoelhadas diante da imagem. Era como se o milagre presenciado tivesse acendido uma centelha de bondade em cada coração. A fé, que antes parecia restrita ao íntimo de alguns, agora se tornava pública, viva e contagiante. Não era necessário um padre para conduzir. Não havia altar oficial, nem sinos tocando. Era o povo, reunido em um lugar improvável, vivendo uma experiência que unia a todos em torno da Mãe Aparecida. No meio desse ambiente de transformação, a mulher que havia tentado vender a réplica permaneceu ajoelhada, olhando para o chão, tomada por um sentimento que misturava arrependimento e gratidão. Para ela, aquele episódio era mais do que um sinal coletivo. Era uma mensagem pessoal, um chamado para mudar de vida. E assim, aquela manhã que havia começado como um dia comum de feira se transformou em um marco espiritual. Cada pessoa que esteve presente sabia que jamais conseguiria voltar para casa do mesmo jeito. Algo havia sido plantado em seus corações, algo invisível, mas tão real quanto a luz que todos tinham visto brilhar. Nos dias que se seguiram aquele episódio na feira, nada voltou a ser como antes. O fato de uma simples réplica de Nossa Senhora Aparecida ter se tornado o centro de um acontecimento tão impactante espalhou-se rapidamente pela cidade e pelos arredores. Era impossível não comentar. Pessoas que não estiveram presentes buscavam ouvir cada detalhe de quem testemunhou a cena, e os relatos se multiplicavam, carregados de emoção. Cada voz acrescentava nuances diferentes, mas todas convergiam em um ponto. Algo inexplicável havia acontecido diante de todos. Os jornais locais começaram a noticiar, mesmo que de forma discreta, tentando evitar interpretações polêmicas. Pequenas notas surgiram nas rádios, logo, também nas redes sociais, com vídeos amadores gravados por celulares. Neles, era possível ver a multidão ajoelhada, as luzes dançando ao redor da réplica e os cânticos espontâneos que surgiram naquele momento.
O fenômeno alcançou milhares de visualizações em poucas horas, atraindo a curiosidade de quem vivia longe dali. Com o aumento da repercussão, a própria comunidade decidiu não permitir que a réplica voltasse a ser vendida ou guardada de forma banal. Montou-se um pequeno espaço dentro da paróquia local, onde ela foi colocada com flores, velas e uma placa simples que dizia: "Aqui aconteceu um sinal de fé." E, a partir desse gesto, começou a nascer uma peregrinação espontânea. Pessoas de outras cidades viajavam até aquele local apenas para rezar diante da réplica que, por alguns instantes, tinha feito todos caírem de joelhos. As transformações pessoais também foram notáveis. A mulher que havia tentado vender a réplica se tornou um símbolo de arrependimento e conversão. Ao invés de fugir da exposição, ela passou a dar testemunho, contando como havia sido surpreendida pela força invisível que a impediu de apagar as velas e como, diante da luz misteriosa, compreendeu que não se tratava de uma simples imagem, mas de algo muito maior. Sua história inspirava outras pessoas a refletirem sobre sua própria relação com a fé e com aquilo que tratam como sem valor. As famílias que presenciaram o acontecimento relataram mudanças dentro de casa. Lares marcados por discussões passaram a rezar juntos. Jovens que zombavam da religião começaram a respeitar mais a devoção de seus pais, e até pessoas afastadas da igreja por anos decidiram retornar. Um comerciante, conhecido por suas atitudes desonestas, confessou em público que depois daquela manhã não conseguia mais enganar seus clientes. Ele afirmou sentir que a Mãe Azul estava olhando para ele, convidando-o a ser melhor. O impacto foi tão forte que, todos os anos, no mesmo dia e horário em que o fenômeno aconteceu, as pessoas passaram a se reunir na feira para uma procissão de velas. O espaço que antes era apenas de comércio e barulho se transformava, por algumas horas, em um santuário popular, cheio de cânticos, orações e emoção. Muitos diziam que, embora a luz misteriosa não tivesse se repetido da mesma forma, a verdadeira chama havia ficado acesa nos corações. O mais impressionante é que o episódio deixou uma marca coletiva na memória da cidade. Ele não foi esquecido como um simples acontecimento curioso, mas passou a fazer parte da identidade local. Crianças cresciam ouvindo de seus avós a história do dia em que a réplica de Nossa Senhora Aparecida brilhou diante de todos. Jovens se orgulhavam de dizer que seus pais ou avós estavam lá, e peregrinos que vinham de longe saíam levando consigo a certeza de que haviam tocado em um lugar especial. Muitos tentaram explicar cientificamente o que ocorreu: reflexos da luz, coincidências atmosféricas, histeria coletiva. Mas, para os fiéis, nada disso diminuía o impacto do que tinham sentido. Afinal, a fé não precisa de comprovações científicas para se tornar real na vida de alguém. O que importa não é a explicação, mas a transformação. E essa transformação era visível em cada rosto, em cada gesto, em cada história que brotava daquele acontecimento. Assim, o episódio da feira não ficou restrito a um instante, mas se prolongou no tempo, criando raízes que alimentaram a fé de muitos. A réplica de Nossa Senhora Aparecida, antes vista apenas como um objeto sem valor, se tornou um farol de esperança e conversão. E a cena de toda uma multidão caindo de joelhos diante dela se transformou em símbolo de que, mesmo nos lugares mais improváveis, a presença do sagrado pode se manifestar de forma surpreendente. No fim, o verdadeiro milagre não foi apenas a luz misteriosa ou a força invisível que deteve a mulher. O milagre maior foi o que aconteceu dentro das pessoas. Corações endurecidos foram tocados, vidas desorientadas ganharam rumo, e uma cidade inteira se lembrou de que a fé pode surgir até mesmo onde ninguém espera.